versículo na palavra de Deus, 15, verso 4 de Romanos. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. Esse relato de Caim está na Bíblia para ensinar a mim e a você a tomarmos cuidado com a inveja e a tomarmos cuidado com o ódio, porque uma coisa leva a outra. A palavra de Deus diz que a inveja é a podridão dos ossos. Então, portanto, aquele homem Caim, ele não domou a sua inveja. E aquela inveja levou ao ódio, e o ódio levou a cometer uma outra atrocidade, que foi matar. Mas Deus antes chamou a atenção dele. Veja, o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? E o Senhor dá um conselho para aquele homem: preste a fazer algo absurdo, cruel e terrível contra um membro da sua própria família. Se tu fazes o bem, não serás aceito? E se não fizeres e não fazes o bem, o pecado jaz à tua porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Deus estava dizendo para ele: Caim, faça o bem, Caim. Não faça o mal, meu amigo, minha amiga. Não faça o mal, faça o bem. Não se envolva com essa onda de ódio. Não se envolva com comportamentos odientos. Isso não vem de Deus. É claramente dito que é de Satanás, é do diabo. E tudo que é coisa do diabo, nós devemos nos afastar. E se você não tem forças para se afastar, peça a Deus que Ele dá, desde que você humildemente confessa a Ele a sua fragilidade, a sua facilidade em se irar, em perder o controle em momentos como esses, onde as pessoas estão se gladiando umas às outras. Aqui não houve nenhuma provocação por parte de Abel. Abel estava ali servindo a Deus e nem imaginava que aquilo iria acontecer à sua vida. E veja, e Deus deu um conselho a ele: se tu fazes bem, ou seja, faça o bem, e você será aceito por Deus. Mas se você fizer o mal, e se não faz o mais, o pecado jaz à tua porta. Ou seja, na medida que você dá lugar à inveja, na medida que você dá lugar ao ódio e inveja são dois produtos de Satanás. A palavra de Deus diz também que o ódio, a ira, são frutos da carne. Carne é a nossa velha natureza, conforme diz lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, que o fruto da carne é a ira. E dela o ódio, claro. Não que nós não possamos nos irar, mas essa ira não pode se transformar em algo que vai nos levar a fazer coisas terríveis. O Senhor Jesus irou-se, chicoteou aqueles homens que queriam fazer da casa de Deus negócio. Mas não foi uma ira para o pecado, porque o Senhor Jesus não pecou, não houve engano em sua boca. Às vezes é natural nós nos irarmos, nos aperrearmos com alguma coisa, sai um pouco do tom. Mas daí cometer por conta dessa ira assassinatos, ou brigas, ou contendas maiores, fuja disso. Porque se você não fugir, você será escravo desta ira, escravo desse ódio, como escravo se tornou Caim desse ódio, e ele não conseguiu parar diante dele, muito embora o Criador, o Pai Celestial, tivesse dado a ele um conselho, mas ele não escutou a voz de Deus, porque quando as pessoas estão tomadas pelo ódio, não quer escutar a voz de ninguém. Não escuta a voz do amigo, não escuta a voz do pai, a voz da mãe, não escuta a voz de Deus. Foi o que aconteceu aqui com Caim. Ele não quis escutar a voz de Deus, que tão maravilhosamente, tão cheio de benevolência, estava falando com ele ali, chamando ele para que ele não deixasse o pecado tomar conta da vida dele. Ainda hoje é assim. Deus continua falando por meio da sua palavra, aconselhando os homens, advertindo os homens, para que o aceite como o Senhor de suas vidas, para que desta forma você possa não dar lugar ao diabo, que procura. A Bíblia diz que o diabo ele está ao derredor de nós, buscando a quem possa tragar, com ódio, com a inveja e com tantas outras coisas que não agradam a Deus. Então, portanto, o Senhor chamou a atenção daquele homem e disse que era possível ele fazer o bem. Mas ele, infelizmente, não quis ouvir a voz do Senhor. E Deus alertou ele que o desejo, e para ti será o seu desejo, ou seja, do pecado, e tu governais sobre ele. Ou seja, se ele se contivesse, se ele fizesse o bem, ao invés de o pecado dominar ele, ele dominaria.
porque o pecado não pode ser nosso parceiro, tem que ser nosso servo. Nós temos que subjugá-lo e não deixar que ele nos domine. Isso, a única forma, meu amigo, de você dominar o pecado, não permitir que ele escravize a sua vida, é sendo servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É servindo a Deus. Era exatamente isso que Deus estava chamando Caim para ser servo de Deus, para seguir a palavra de Deus, para que dessa forma o pecado, o ódio, a inveja não tomasse conta da sua vida.